da torcida tricolor, o São Paulo foi a Campinas, Moisés Lucarelli, sem a gente entender por que o Jardine resolveu levar os titulares. São Paulo tem o principal confronto do ano na quarta-feira contra o Tagueres e ele resolveu levar o time completo. Foi enfrentar a Ponte Preta, segundo o técnico Jardine, que ele falou no começo do jogo, para fazer algumas observações, como se fosse possível verificar alguma coisa, observar alguma coisa a 3 dias de um confronto em que o São Paulo precisa ganhar por 2 gols, né, fazer 2 gols e não tomar nenhum para levar o jogo para os pênaltis. E o que se viu foi um futebol pífio horroroso, terrível, no qual o time acertou um chute na direção do gol com o Nenê já no segundo tempo, com quase 30 minutos, salvo engano, que a bola desviou e não foi no gol, quer dizer, o São Paulo não conseguiu acertar o gol, foi uma coisa assim terrível, isso com os titulares. Se a ideia era ganhar um pouco de moral, um pouco de confiança para o jogo de quarta, isso não aconteceu, pelo contrário. E a gente agora fica imaginando, a gente vai ter que falar um pouquinho por que chegou nesse ponto, mas primeiro vamos falar do jogo. O Gabriel, o que você viu no jogo? O São Paulo levou, acho que foram 3 grandes mudanças para tentar observar para o jogo de quarta-feira. Foi o Araruna como lateral, que com a bola não foi lateral, com a bola ele passava para o meio e tentava meio que liberar o corredor inteiro para o Antony para ver se gerava uma situação de mano a mano do Antony, que é um driblador, contra o lateral da Ponte Preta. Isso foi extremamente ineficaz porque a Ponte Preta deixou o Araruna perdido no meio do setor de marcação por zona deles e conseguiu dobrar a marcação em cima do Antony, que não tinha com quem jogar. Então foi uma péssima tentativa nesse primeiro tempo. Testou o William Farias no lugar do Jusilei para dar um pouco mais da tal da mobilidade, né? Vamos tentar manter um jogador que também é majoritariamente destruidor, só que se movimenta um pouco mais. O William Farias não foi bem e assim como na Argentina ele também já não tinha sido, porque ele entrou naquele desastre, né? Da sucessão de erros, o segundo gol dele foi o primeiro, foi o erro que inaugurou aquelas bobagens que resultaram no segundo gol do Talheres. Ele foi dar um bote extremamente equivocado, deixou um buraco e o Talheres se criou por ali. E a terceira grande alteração foi o próprio Antony, que o São Paulo partiu para a aposta para ver se o Antony estaria em condições de jogar quarta-feira, o que é uma insanidade. O Antony jogou bem a semifinal da Copinha, a final da Copinha e, se não me engano, jogou contra o Rio Claro e depois oscilou demais nas outras partidas, demais. E é um jogador que oscilou muito durante a Copinha e a gente quer colocar o cara 15 dias depois para jogar um jogo decisivo, que principal. Praticamente vale o ano para o clube, em termos financeiros, em termos de planejamento, enfim. O Antony sozinho, obviamente, também não resolveu. Então, essas foram as grandes observações, foi por isso que nós levamos o time titular. E obviamente o Hernanes de volante, para tentar armar vindo um pouco mais de trás, para tentar criar com ele vindo de frente para o campo. Isso obviamente também não resultou em nada produtivo, porque o Nenê não foi bem, o Everton não foi bem, o time não tinha a menor aproximação para jogar. O Hernanes estava extremamente irritado, eu não lembro de nenhuma passagem do Hernanes pelo São Paulo vê-lo irritado do jeito que ele estava. Curioso que mesmo naquela pressão, que o Hernanes chegou naquela última passagem com o time quase rebaixado e a gente não viu o Hernanes tomando cartão por reclamação, dando carrinhos extremamente... Carrinho com a sola para cima, arremessando o corpo com a sola para cima. Eu nunca vi o Hernanes nesse tipo de carrinho. Não que fosse um carrinho maldoso, foi até realmente para tentar recuperar a bola, só que eu nunca vi esse estilo de carrinho no Hernanes. Com 5 minutos de jogo, ele levantou, ele sofreu uma falta no meio campo, ele levantou do chão e foi peitar o árbitro. Eu nunca vi o Hernanes peitar o árbitro daquele jeito, 0. Ainda mais uma falta de jogo, um lance normal. Depois tomou um cartão por reclamação, enfim. É um cara que obviamente está sentindo o momento porque ele quer fazer dar certo, no sentido de a vontade de vencer está atrapalhando. Aliás, a entrevista que ele deu, principalmente no final, assim, aliás, duas coisas têm que ser ditas. A entrevista que o Jardine deu antes do jogo foi muito ruim. A gente já vai chegar nela depois que a gente falar do jogo em si. Vamos terminar de falar do jogo. E a entrevista do Hernando depois, vamos deixar também para falar depois. Então, o jogo foi isso. E o São Paulo não conseguiu trabalhar. A Ponte ainda chegou uma vez num chute que o Volpe defendeu, sobre o rebote o cara chutou para cima. Sim. E depois no lance do gol. Mas a Ponte, isso que é curioso, a Ponte estava extremamente tranquila como um time que em algum momento ia fazer o gol.
não tinha medo Vale do São lembrar que Paulo. a Ponte Preta não vinha bem, demitiu o técnico, estava com um técnico interino e o contratado estava, que é o Jorginho, estava nas tribunas assistindo ao jogo. Era um jogo que o São Paulo poderia utilizar para se impor, já que ele quis levar os titulares, e não conseguiu. Coletivamente o São Paulo não existiu, não conseguiu fazer nenhuma associação pelo lado do campo, não conseguiu fazer o Hernani se aproximar do Nenê, o William Farias ficou lá atrás sozinho, não tem qualidade para fazer essa saída de bola sozinho. Laterais não funcionaram, meias. A lateral foi a tentativa do Araruna ir por dentro, que já estava claramente algo que não ia dar certo, que estava isolando o Antony e prendendo o Araruna no sistema de marcação da Ponte Preta. Assim, uma série de coisas que não se justificaram. O jogo de hoje foi um dos jogos assim terríveis até também pela Ponte Preta, porque a Ponte Preta estava nessa situação que nós acabamos de citar, com o São Paulo colaborando. O jogo em si foi muito ruim e o jogo do São Paulo foi digno do que valia a partida, que era nada. E aí, agora, acho que a gente pode falar uma coisa que a gente está falando há muito tempo aqui, gente. Assim, vocês vão reparar que não é que não estamos irritados. Eu acho que o sentimento é de desolação. Assim, podia ser pior? Não dava para ser pior do que o São Paulo está mostrando. Quando perdeu, do jeito que perdeu o Libertadores, que eu gravei aquele vídeo, que eu estava assim, irritadíssimo. Porque assim, uma coisa o Jardine está bem? Não, o Jardine está uma desgraça. O Jardine está ruim, o Jardine não está bem. Mas assim, o planejamento do São Paulo foi tão ruim, a gente falou isso várias vezes, foi tão ruim, foi tão burro, foi tão estúpido, que não dá para avaliar nada, a gente não sabe. E aí a gente pode falar, primeira entrevista do Jardine no começo do jogo. O Jardine chega e fala, não, estou aqui para observar algumas coisas, tentar algumas variações para quarta-feira. Queridão, desculpa com todo o respeito que eu tenho, porque é um profissional vitorioso na base, mas assim, observar seria para observar em treino, observar seria se tivesse havido tempo para fazer treinos táticos e condicionamento físico que o São Paulo não teve. O São Paulo jogou quarta-feira na Argentina com uma formação X. Fez as escolhas, foi com aquela formação, jogou daquele jeito. Na quinta-feira o São Paulo, acho que na quarta-noite mesmo, na quinta o São Paulo retornou, fizeram o treino regenerativo na quinta-feira, o São Paulo treinou na sexta-feira, que foi ontem. Foi um treino. E aí o São Paulo tentou fazer todas essas modificações que nós estamos agora. Araruna na lateral tentando passar por dentro, Antony de teste, William Farias de teste, Hernanes ao invés de ser meia, sendo volante para tentar armar o jogo de trás. Todas essas alterações foram tentadas em um treino. Aí você vai tentar executar esse treino, fazer o teste com um treino. Um treino, você quer colocar tudo isso em prática. Eu ficaria extremamente surpreso se desse certo você conseguir aplicar esses testes ou que fosse um teste positivo com um treino nessa nova formação. Nessa nova... Um treino nem o São Paulo. Ninguém. Não tem nenhum técnico. Guardiola, pega técnico, qualquer técnico. Então, não tem. O jogo só serviu para você desgastar os titulares, colocá-los em risco de lesão de novo, aumentar a pressão eu nem digo, porque o jogo de hoje era tão irrelevante que... Se ganhasse não ia dar moral nenhuma. Se ganhasse não ia dar moral, se perder ia continuar falando, tem que ganhar quarta-feira, porque se não ganhar o bicho pega. Então não muda absolutamente nada o resultado do jogo. Só que nós perdemos 2 treinos. O São Paulo hoje, se dependesse de mim, estaria todo mundo na Barra Funda, nem o Jardim teria ido para Campinas, focando no treino com os titulares, treino de posicionamento. O Hernanes disse que o São Paulo tentou ter uma marcação um pouco mais agressiva. O Carneiro mesmo recuperou 3 ou 4 bolas no primeiro tempo. Tentava ter uma marcação mais agressiva, atacar com mais gente e tudo mais. Eu não lembro também exatamente as palavras dele no fim do jogo, mas foi por aí. Você não vai conseguir aplicar isso em um dia de treino. Não tem como. É colocar o carro na frente dos bois. Mas só com treino você também não consegue ver. Só que é o primeiro passo. Você não pode dar o segundo passo sem dar o primeiro. Se você não treinar o que você quer aplicar, não vai funcionar. Você vai fazer como o São Paulo está fazendo há 10 anos. Você vai depender da aleatoriedade. Vamos jogar aí, eu vou tentar fazer as mudanças aqui, vamos ver no que dá. Se der certo, a gente vai assim para quarta-feira. Se não der, aí eu tenho 2 dias, porque amanhã é regenerativo de novo, normal. A gente vai ter segunda e terça para buscar uma outra alternativa para tentar reforçar esse time que jogou hoje treinando. Então não faz sentido, era melhor ter ficado todo mundo na Barra Funda hoje, treina, quais são as mudanças que você quer fazer? Não, eu quero testar o Hernanes mais atrás, eu quero testar um ponta diferente com outras características, eu quero testar o Nenê mais por dentro, eu quero fazer um monte de mudança. Pois não, sábado e domingo você tira para somar segunda e terça e tentar nesses 4 dias dar o mínimo
de padrão ou de aplicação de ideias para esses caras. E só pegar os caras e jogar no campo como se fosse um society que você joga no fim de semana, o resultado é esse que a gente viu. E muita gente falou, não tinha que poupar nada, tem que aprender jogando. Nós estamos desde o começo desse mês fazendo mais jogos do que treino. E a evolução é mínima. E aí eu até citei a campanha vitoriosa do Grêmio do Renato Gaúcho, ele poupava jogadores para os jogos decisivos, porque é mais importante. O Grêmio, o Corinthians foi campeão brasileiro muito porque Palmeiras e Grêmio praticamente abriram mão, que eram os segundo e terceiro colocados, praticamente abriram mão do campeonato. O Grêmio não quis jogar, o Grêmio deixou muito claro que fim de semana, quando tivesse Libertadores no meio de semana, era time reserva e acabou. Não tinha conversa. E o que aconteceu? Em 2017 o Grêmio foi campeão. Então quando a gente está falando isso aqui... não é uma fórmula exata, tá? Não estou falando que se tivesse feito daria certo, mas é o mínimo de planejamento. O que não dá é para você achar que você vai pegar todo mundo e falar, nós vamos testar essas ideias aqui, tá? Tá bom, com que treino? Nenhum. A gente vai tentar fazer isso aqui na conversa. Não dá. E assim, o que a gente está falando aqui do Jardine, o Jardine está indo absolutamente mal em convicções. Nessa entrevista que ele quis observar, ele foi tão mal nessa entrevista de começo que meu estômago começou a doer ali. Começou a doer ali e não parou até agora. Quanto o Hernanes na entrevista final falando, não, hoje nós vimos que evoluímos defensivamente. Uau! É o que a gente precisa para jogar com o Taguedes. Vamos segurar ali um 0x0 para tentar não passar vexame no Morumbi. Não dá para entender. A gente precisa fazer 2 gols, cara, e não sofrer nenhum. Eu dou mais valor à entrevista dos técnicos, porque o técnico pode avaliar o próprio trabalho. O técnico pode virar e falar, eu testei a ideia X, não deu certo. O jogador não pode fazer isso. O jogador, vai ser muito raro você pegar para o jogador e falar, e aí, o quanto que é, que foi a pergunta do André Hernan, o quanto que é a responsabilidade do Jardine? E o Hernandes virar e falar, o Jardine está uma porcaria, nós temos uns jogadores que estão extremamente abaixo do que deviam estar entregando, o planejamento da temporada foi ridículo. Ele não poderia falar Ele não vai falar isso. Quem tinha que falar isso, então ele vai virar e vai falar, não, a responsabilidade é nossa. Somos nós que entramos em campo, que é o discurso de todo jogador, que é o discurso padrão. É um discurso padrão. Esse tipo de declaração do Mas o que me assustou na entrevista dele foi quando ele falou, nós nos impusemos, Ele não tinha o que falar. Ele não tinha o que falar alguma coisa que não podia ser queimar alguém. Ele só podia falar, jogamos mal, mas porque a gente está pensando em quase... Se ele fala que o time, se ele admite que o time jogou mal no sábado, o repórter já ia emendar. E o que vai mudar em 2 dias de treino para quarta-feira? Ele vai falar, não sei. 2 dias? 2 dias, considerando que na segunda é regenerativo, amanhã é domingo. Amanhã é domingo, E assim, então, amanhã 8h30 da noite, 8h50 da noite, tem Brasil e Argentina no Sub-20. Amanhã à noite. O Luan, que está lá, poderia chegar no São Paulo na segunda-feira. Você vai colocar o Luan com 2 jogos? Não sei. Ele vai poder render, ele vai poder jogar domingo à noite e quarta à noite, tendo feito 2 treinos com o São Paulo no ano inteiro? Aliás, não sei. E aí vamos voltar. Então vamos agora, que é importante, a gente contextualiza, e desculpa ser tão repetitivos, mas assim, como o Gabriel falou há pouco, não há uma fórmula de sucesso, não há uma fórmula. Mas há uma fórmula de fracasso, o São Paulo vem repetindo há 10 anos. Hoje eu estava respondendo um vídeo que eu quero falar assim, eu não sei o que vocês falam de poupar. Faz 1 ano que São Paulo poupou os jogadores e não resolveu nada na pré-Libertadores. Aí eu pensei, o ano passado a gente disputou pré-Libertadores, esse é o primeiro ponto. Não. Segundo ponto, quem que a gente poupou ano passado? Ninguém. Há 10 anos que a gente não poupa. Há 10 anos que a gente entra com força máxima no Paulista, falando, não, o Paulista é muito importante. Só para efeito de comparação, o Atlético Mineiro jogou contra o Tombense, perdeu. E jogou hoje contra a Caldense, estava ganhando até, depois eu larguei de ver o começo do jogo. São viagens um pouco longas, o jogo contra a Caldense em Poços de Caldas é mais ou menos a distância para Novo Horizonte, que o São Paulo levou os titulares. O Atlético Mineiro não viajou com ninguém, nenhum titular foi para o jogo, não foi para o banco, não foi pro goleiro, não foi ninguém viajou, ficou todo mundo lá na Cidade do Galo, ou fazendo algum trabalho, não sei se trabalharam no dia do jogo, ou não tendo esse tipo de desgaste. Por que eu estou falando do Atlético Mineiro? Porque é o outro brasileiro que está na mesma situação que a gente, tendo um jogo decisivo agora em fevereiro. Poderia cair para o Danúbio, ainda pode cair para o Danúbio, empatou o primeiro jogo? Pode, mas é um planejamento que assim, é coerente, faz sentido. Aí você quer fazer um teste, hoje o São Paulo vai fazer um teste. Aí a primeira alteração do jogo, você precisa tirar o Hernanes, porque teoricamente o Hernanes ainda só pode jogar 90 minutos, já no limite físico dele, você não vai exigir isso hoje. Aí você vai tirar o Hernanes. Aí você põe o Igor Vinícius, que não está inscrito na Libertadores.
Então assim, você não testou uma alternativa. Não tem nem coerência com o discurso que o técnico Você falou não antes do testou uma jogo. alternativa. Não, pô, sei lá, o Hernandes já saiu, o Hernandes não pode jogar, ou qualquer outra coisa, eu vou colocar um cara que pelo menos está inscrito, que se ele fizer uma boa partida, ele já me dá um alento, ele ganha uma confiança, porque quarta-feira nós vamos precisar de jogador com confiança. Nem isso a gente fez, a gente colocou um cara que não está inscrito. Isso com o técnico discursando, não, estamos usando o jogo para observar. E por isso que a gente está falando, a gente perdeu 2 oportunidades de treino que seriam mais efetivas. E, gente, estamos falando do ponto de vista de um time que catastroficamente errou no planejamento. São Paulo não tinha que ter levado o titular para a Florida Cup, não tinha que ter levado, não tinha que ter começado o Paulista com titulares. Sabe o que era para os caras estar fazendo? Treinando. Treinando não só a parte tática, que a galera não assimilou, mas também a parte física, que claramente os jogadores estão abaixo. E que assim, para deixar claro, porque é legal que o São Paulo trouxe o Carlinhos Neves, parece que o Carlinhos Neves é um guru, ele sabe quando alguém vai se machucar, então pode colocar à vontade, como se só existisse contusões musculares, não existisse pancada, solada, etc. Como a do Lisieiro. O Lisieiro jogaria facilmente quarta-feira pelo estilo de jogo dele. Não vai jogar, porque ele teve que jogar contra o Guarani. Enfim, só para pegar, o Jardine fala, o Hernandes fala que os jogadores não estão aptos ainda fisicamente, eles não estão 100% fisicamente. Não era para estar treinando. Não era para estar jogando, era para estar treinando. Então, mas tem vezes que treina e não tá volta pior. E volta pior. Como aí você vai cobrar do treinador. Sim. Aí o que não dá é você pegar e falar, então como treina? Como de vez em quando treina e tá pior, então bota pra jogar todo mundo sem treino, no aleatório, joga aí vendo o que dá. Aí é deixar o lado racional de nada. É tipo a galera que pede o técnico, o técnico tá ruim, o time tá ruim, juntos os dois vai ficar bom. Não vai. Não vai. Quer dizer, não é que não vai. Se acontecer, é uma coisa completamente aleatória. É uma coisa completamente... E é o que São Paulo... 10 anos que São Paulo vem sendo burro. E assim, planejamento é raí. Não quer dizer que o Jardine esteja bem. Não, o Jardine não está bem. Porque muita gente está falando assim, vocês estão defendendo o Jardine. Não é. A gente não defende, para deixar claro isso, pelo amor de Deus. A gente não defende o Jardine, a pessoa Jardine. Tem vídeos aqui, tem tweet meu, eu fiz um texto pro site, que está lá no site, não fala bandeira. E tem que ir um do Alegria também. Com o link do meu tweet em novembro falando, eu não teria efetivado o Jardine, e lá eu coloco os motivos do porquê eu não teria efetivado o Jardine. Só que a gente cobra tempo para a figura do treinador tentar trabalhar. De qualquer treinador. Se tivesse chegado... Por exemplo, eu não sou fã do Luxemburgo. Não sou fã do Luxemburgo hoje, tá? Que virou youtuber. Eu não sou fã do Luxemburgo hoje. Ele foi um grande técnico lá atrás, mas de repente chegou o Luxemburgo. Se chegar o Luxemburgo, mesmo eu não gostando, precisa de tempo. Não é o Silvio Batista, que é o técnico que eu menos gosto no mundo. Se ele chega, e foi campeão já com São Paulo, naquele que o Ré voltou. Se o Nelson Batista vier, tem que ter tempo pro cara. O cara precisa de tempo. Não é porque eu gosto ou não gosto. Aí outra. Aí tá, exato, e não é porque gosto ou não gosto. Eu não teria efetivado o Jardine, só que eu sou obrigado, pelo mínimo de coerência e de racionalidade, a esperar que o cara tenha tempo de mostrar o trabalho dele para avaliar o cara. A mesma coisa foi com o Rogério Ceni. E quando o Rogério Ceni chegou, nós fomos contra a chegada. Veja bem, nós somos contra, olha o pôster do Rogério Ceni aqui atrás. Nós fomos contra a chegada do Rogério Ceni porque achávamos que o Rogério Ceni era muito cedo. Sim. Que ele poderia se preparar um pouco mais, pegar um pouco de cancha. Aí ele começou, aí ele teve o primeiro mês bom. Aí depois, você conta nos jogos, nos dedos de uma mão, nós fizemos os vídeos, nós vamos entrar muito nesse assunto, os bons jogos que o São Paulo fez antes de ter venda, antes de ter tudo. Aí o São Paulo foi eliminado de 1, 2, 3 competições, a terceira com 17 dias para treinamento e fez 3 vitórias em 11 jogos. Pô, aí você já tem o mínimo de indicação de que o trabalho não está dando certo, por qualquer motivo. Não era em fevereiro que o trabalho não estava dando certo. Quando o Rogério não esteve bem em março, quando o Rogério optou por levar os reservas, ou o time misto, para a Argentina para pegar o Defensa e Justiça, para jogar com o Linense no Morumbi, depois de ter ganhado 2-0 o jogo da ida, nós não concordamos e achamos maluquice. Quando errou no planejamento de colocar o Cueva em jogos seguidos, que era o principal jogador do time no ano, nós não concordamos com isso e não pedimos a cabeça do treinador por causa disso. Não tinha tempo dele ainda. Mesma coisa o Rogério, a mesma coisa fizemos com o Dorival e fomos contra a demissão do Dorival porque o Dorival foi demitido pela incompetência do Raí. Ponto. E aí chegou o Aguirre e fomos contra a saída do Aguirre porque o Aguirre, enquanto tinha as peças na mão, não foi aleatório. Enquanto ele tinha as peças na mão, o Aguirre fez um grande trabalho. Tão grande que se vocês pegarem os vídeos
da época, né, que São Paulo estava vencendo, era sempre assim, ele trocava numa peça, era o cara que fazia o gol, ele trocava um negócio, ele achava um buraco. Ou entra pra quem tiver paciência, entrar na live e ver os comentários da live. Ele vai, o Uruguai vai convocar ele, vai o Uruguai vai escolher ele para técnico, tipo assim, ele era cogitado para a seleção uruguaia e a gente falou, não está sendo cotado. Por quê? Porque a galera trabalha muito no campo da especulação e a gente tenta trabalhar no campo da racionalidade. Não quer dizer que a gente não sofre, que a gente não se emociona, que a gente... Porque também assim, todo mundo é uma dicotomia, né? Se a gente falar, vocês trabalham com bom senso, então vocês não sentem. Pelo contrário, porque a gente acha que se a gente ficar aqui gritando e que o cara perde um jogo e a gente quer mandar embora, a gente acha que a gente atrapalha. Atrapalha, exato. Então, por a gente gostar do clube, a gente impede que a gente faça alguma coisa que a gente acha que é nociva. Mas enfim, a nossa opinião, acho que para encerrar também, sobre o Jardine, é o seguinte, informação de bastidores que vários setoristas têm dado, dão conta de que se o São Paulo não se classificar na quarta-feira, o Jardine vai ser demitido. Então assim, todo o discurso que a gente fez até agora, de trabalho e tudo mais, não vale mais. Se isso for verdade, demite quanto antes. Já demite hoje, demite amanhã, demite logo. Porque aí não tem mais o trabalho que nós estamos falando, não tem mais o que nós falávamos de que se o trabalho for bem feito, em abril vai estar jogando melhor do que em fevereiro, porque aí não vai ter abril. Porque se os caras acreditavam que o Jardine, há 15 dias ou há um mês, 15 dias ou um mês... Nós estamos um mês, o Hernandes falou, nós estamos um mês. Isso. Nesse um mês, ao invés de São Paulo treinar, jogou todos os jogos do Paulista com regenerativo e tal, perdeu quanto tempo de treino é isso? Se o São Paulo acreditava no Jardine há um mês e agora não acredita mais, não faz sentido, ou melhor, acreditava há um mês e agora vai depender do resultado de quarta-feira, então oficialmente não é mais o trabalho, é o resultado do próximo jogo. E já que não é mais o trabalho, oficialmente o São Paulo não acredita mais no Jardine. Então, se não acredita mais, acreditava há um mês, agora não acredita mais, se classificar quarta-feira, volta a acreditar de novo, você não tem mais coerência, você não acredita mais no trabalho do cara, você não tem mais a menor confiança no que ele está fazendo, e se for para o cara ser mantido em caso de eliminação para cair no clássico contra o Corinthians no domingo, não faz nem sentido, aí tudo bem, aí manda embora agora, porque já que é para manter a incoerência, mantenha-se a incoerência, porque o que não dá é para você continuar perdendo tempo num cara que está com prazo de validade marcado. E vamos lembrar, tá, gente, assim, eu falei isso no vídeo do jogo da Libertadores, daquele do Talleres, se for para mandar o Jardine embora, o Raí tinha que entregar o cargo junto. Porque seria coerente. Porque o Raí foi extremamente infeliz na demissão do Aguirre, na efetivação do Jardine, na maneira como a efetivação aconteceu. Porque eu falei isso naquele vídeo lá. Tem 2 indícios de interferência do Leco. Indícios. Por mais que eu acredite no caráter do Raí, tem 2 indícios de interferência do Leco. Na demissão do Aguirre, o indício é a entrevista que o Raí deu no dia seguinte, que foi uma entrevista em que ele estava completamente perdido. Vale lembrar que os caras falavam, o Raí deu entrevista agora falando que também confia no trabalho do Jardine e tudo mais. Então também está tendo ingerência do Leco, se o Jardine cair na quinta-feira. Eu me recuso a acreditar que o Raí sirva de escudo para algo errado que está sendo feito em São Paulo. Esse argumento, para mim, é uma premissa que já parte errada. Sim. Então todo argumento a partir disso, para mim, não tem o menor sentido. Porque confiamos no caráter do Raí. O que eu estou falando o que pode ter acontecido o Leco ter feito alguma... Porque isso vai ficar mais claro no segundo exemplo. E o Raí ter abraçado aquilo falando, não, eu consigo manejar e ainda fazer alguma coisa aqui. O segundo foi que o Leco, ele confirmou o Jardine como técnico antes do Raí, e mesmo depois que o Leco tinha falado, o Raí ainda não confirmou, e depois o Raí confirmou. Isso foi... Só que e aí tem um outro ponto. Como você vê como nem sempre ou é ingerência ou é simplesmente um discurso desencontrado. No mesmo momento que o Raí não tinha confirmado o Jardine como técnico efetivo, o Raí disse que o Jardine teria um ânimo novo para o São Paulo buscar o G4. No primeiro jogo do Jardine, o Jardine falou, não, nós já estamos garantidos na pré-Libertadores pelo menos, então nós podemos focar um pouco mais em desempenho ao invés do resultado a qualquer custo. Então, assim, dentro do clube as pessoas têm discursos completamente desconexos. É difícil de avaliar de tão ruim que é. Então, assim, o que nós temos é um São Paulo completamente perdido e que mostrou hoje dentro de campo contra a Ponte Preta. E o que a gente vai precisar é que quarta-feira aconteça tudo
diferente do que a gente viu de São Paulo até agora. A chance de São Paulo é o futebol. É o Talheres tá tudo errado, é um gol com 5 minutos de jogo, o cara do Talheres perde um tempo de bola, faz uma falta e é expulso. O Hernanes faz o jogo de Hernanes, dá tudo certo pra gente, não dá pros caras. Aliás, uma coisa do Hernanes, hein? Pra quem falava que o Dorival era só Hernanes, não existe isso, tá, gente, no futebol. Não existe assim, era só aquele jogador lá. Não existe isso no futebol. Estamos falando claramente, tá? A gente jogou com o Talheres com o Hernanes, a gente jogou hoje com o Hernanes, e assim, foi burrice, aliás, ter jogado tantos esses jogos aí, tinha que preparar todos os jogadores de São Paulo. Então assim, estamos pagando o preço, e se for pro Jardine cair, deveria o Raí, um dos maiores ídolos do clube, e que jamais nesse canal será xingado, por coerência o Raí deveria entregar o cargo, ou pelo menos tentar entregar, mesmo que o Leco... Desde que o Raí assumiu o São Paulo, teve 3 técnicos, e está indo para o quarto agora se não classificar, pelo que tudo indica. Em quanto tempo? Em menos de um ano? Em 14 ou 15 meses, que ele chegou em dezembro de 2017. O São Paulo gastou 100, 110, por aí, milhões de reais em contratações. A gente está com o elenco que nós estamos vendo hoje. Por causa desse investimento, o São Paulo, pela primeira vez desde 2016, foi o primeiro ano que o São Paulo não conseguiu baixar a dívida, porque o São Paulo fez um investimento no futebol maior do que estava planejado e não conseguiu abater a dívida que vai servir para em algum momento o São Paulo ter muito mais dinheiro para investir. Enfim, erros vários. A escolha da demissão do Aguirre para ir buscar G4 sai tudo errado, aí você mantém o cara e o cara também não consegue buscar a classificação. Isso foi uma escolha bancada pela diretoria de futebol. Então assim, são vários erros. Se fosse cobrar uma coerência, teria que sair junto. Não esperamos isso. Não esperamos o São Paulo coerente. Até porque a gente está vendo aqui que coerência não é o forte. Há um mês o Jardine era o cara, agora ele não é mais o cara e depende do resultado de quarta-feira. Esquecendo o trabalho, não tem mais trabalho. Ele depende única e exclusivamente do próximo resultado. E há menos de 3 meses o Aguirre seria avaliado até o fim do ano e foi demitido no dia seguinte. São Paulo chamou o Aguirre para renovar, o Aguirre falou que não era momento e acabou sendo mandado embora. Teve isso ainda. O Aguirre não quis porque ele falou, temos outras coisas a conversar, não é momento, vamos focar. Quer dizer, se dependesse do São Paulo, o Aguirre ainda poderia ter custado alguma coisa a saída dele, e só não custou porque o Aguirre é um cara que tem um caráter também. Então é isso, gente. Enfim, terça-feira a gente vai voltar na live para tentar discutir tudo o que é possível de aleatoriedade para quarta-feira. Quarta-feira vamos torcer igual malucos. Quarta-feira estaremos no Morumbi, no Posto Ipiranga da Jorge Gonçalves. Estaremos lá, para quem quiser encontrar. Estaremos lá, assim, eu vou estar torcendo, eu vou tentar entrar no espírito de Libertadores, porque pode ser que eu tenha só isso de Libertadores esse ano. Pode ser o São Paulo, por um planejamento pífio, ridículo, e com todo o respeito, desculpem a terminologia, imbecil, vai me propiciar talvez apenas um jogo no Morumbi de Libertadores, num planejamento ridículo, e é um planejamento ruim, que vai custar o São Paulo que esperava ir mais longe. É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.